Sem voto auditável, vamos ter problemas. Ao sair do Palácio da Alvorada hoje pela manhã, o presidente Bolsonaro alertou para as articulações contra o voto impresso que estão sendo feitas por 3 ministros da Suprema Corte. Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin têm trabalhado para derrubar a PEC do voto impresso que está tramitando em uma comissão especial na Câmara dos Deputados. Barroso, inclusive, é o atual presidente do TSE e Fachin e Moraes serão os próximos a comandar o TSE. De acordo com o presidente da República, se a PEC do voto impresso não for aprovada, os 3 ministros terão que dar um jeito para que haja auditoria de votos. Vamos assistir, então, o que disse o presidente Bolsonaro hoje pela manhã na saída do Palácio Alvorada. Articulação de 3 ministros do Supremo para não ter o voto auditável. Se não tiver, vai ter que ter manifestação. Manifestação. Eles vão ter que apresentar uma maneira de termos uma eleições limpas. Se não tiver, vão ter problemas o ano que vem. Eu estou me antecipando a problemas para o ano que vem. O voto auditável para ter a certeza de que o povo votar vai ser eleito. Como está aí, a fraude está escancarada. E não vai ser só para presidente, não vai ser para governador, para senador, fraude. Então, se tem 3 no Supremo articulando para não ter o voto impresso, porque estão preocupados com judicialização, que eu já falei, se o Congresso promulgar, vai ter voto impresso. Agora, se essa articulação prosperar, esses 3 vão ter que inventar uma outra maneira de termos eleições confiáveis, com a contagem pública de voto. Caso contrário, vamos ter problemas no ano que vem no Brasil. Eu estou antecipando porque a minha, que eu estou falando aqui, é a expressão da democracia. Tá? É a transparência. Tá? Não adianta vir com o argumentozinho que é muito caro, dinheiro tem. Já está arranjado dinheiro para as eleições para comprar impressora. Então nós queremos eleições limpas no ano que vem. Amém. Porque tirar o Lula da cadeia, tornar elegível, para ele ser presidente na fraude. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer, não. Deus não vai deixar. Conta conosco. É isso aí. E agora, para comentar sobre esse assunto, estamos aqui com um convidado especialíssimo, o deputado Felipe Barros, que inclusive é relator da PEC do voto auditável na Câmara dos Deputados. Bom dia, deputado, tudo bom? Bom dia, é um prazer para mim estar aqui mais uma vez com todos vocês no Terça Livre, dessa vez no Espaço Novo. Parabéns, que Deus abençoe e continue abençoando vocês. Amém, obrigado. Deputado, qual que são aí as notícias, né? A votação vai ocorrer hoje mesmo? Como é que está a situação? Na segunda-feira eu li o meu relatório. O meu relatório favorável à implementação do voto impresso auditável, com a contagem das cédulas físicas nas sessões eleitorais imediatamente após o pleito, após o término das eleições. Essa foi a metodologia com que eu coloquei no meu relatório, no meu substitutivo. O cronograma da comissão era hoje, quinta-feira, nós iniciarmos as discussões para que ou hoje ou amanhã a gente conseguisse, então, votar a aprovação ou rejeição do meu relatório. Contudo, com essa mudança de cenário que nós tivemos no decorrer dessa semana, com vários partidos, inclusive da base do presidente, declarando que são contra a PEC do voto impresso auditável, houve uma mudança considerável no cenário. Se antes nós tínhamos maioria, inclusive, na comissão, isso foi alterado no decorrer dessa semana. Então, o que nós fizemos? Para evitar uma derrota na comissão especial, nós postergamos a reunião que aconteceria hoje, para segunda-feira que vem, e tenho eu, desde terça-feira, após a leitura do meu relatório, que foi na segunda, tenho conversado com cada um dos partidos políticos, dos líderes partidários, com os representantes, os deputados, deputadas, que fazem parte da comissão especial, para tentar distensionar esse clima, fazendo com que essa pauta avance. Afinal de contas, essa é uma pauta suprapartidária. A Câmara dos Deputados do Senado Federal já aprovou a matéria do voto impresso por 3 vezes nos últimos anos. A nossa Suprema Corte declarou inconstitucional essas últimas 3 oportunidades, motivo pelo qual agora nós estamos discutindo uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Então, para evitar uma derrota, eu prefiro continuar essa conversa que eu estou tendo com os partidos políticos, líderes partidários essa semana, para então, a partir de semana que vem, a gente discutir e votar, se conseguirmos, então, essa pacificação com os partidos políticos.
Perfeito. O pessoal, às vezes, né, não conhece muito desse regimento, né, interno aí da Câmara. Eu mesmo, agora que eu estou sabendo um pouco. Então, o que eu entendi, eu queria que o senhor confirmasse, se por acaso houvesse a votação e ela não passasse na comissão especial, só poderia o texto ser reapresentado em 2023, é isso? Exatamente. Se o texto ele é rejeitado, por se tratar de uma PEC, ele não pode ser apresentado na mesma legislatura. Né? Ou seja, o que é legislatura? São os 4 anos, né, do mandato. Então, se a PEC ela é rejeitada, ela só pode ser reapresentada mais uma vez na outra legislatura. Então, a gente não pode correr esse risco. Exato. Por isso, toda a cautela e por isso todas as conversas que eu estou tendo para não corrermos o risco de perder simplesmente a PEC. Perfeito. Bom, deputado, nós estamos vendo aí essa articulação, né, feita pelos 3 ministros aqui. Acho que não carece nem um pouco de a gente citar os nomes dos 3, né? Acho que já o público de casa já está arquiconhecido, né? Só que a gente está vendo, de fato, isso está realmente preocupando, né? Esse desenrolar. Eu queria que o senhor dissesse para a gente o que está sendo feito, né, para tentar conter. Eu fiquei sabendo, por exemplo, quero que o senhor confirme essa informação, que o PSD do Gilberto Kassab, por exemplo, retirou os seus deputados a favor da PEC e colocou, né, os deputados contrários à PEC do mesmo partido na composição da comissão, né? Isso qual que está sendo enfim, né, as medidas tomadas para evitar, né, o pior nesse caso? Ítalo, isso procede. Quando eu disse que houve uma mudança do cenário, no final das contas eu estou dizendo que está havendo nessa semana uma mudança dos membros da comissão especial. Os partidos que antes tinham indicado a nosso pedido pessoas, deputadas favoráveis à implementação do voto impresso, esses partidos, muitos deles estão retirando agora os parlamentares favoráveis e colocando parlamentares contra a implementação do voto impresso. Não só o PSD, como outros partidos, por exemplo, o PL também fez essas mudanças no decorrer dessa semana. E nós estamos num parlamento. A única forma de superarmos isso é chamando todos os partidos para conversar e tentar avançar com esse tema. Porque eu tenho dito sempre o seguinte, esse é um tema suprapartidário. Se nós pegarmos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, parlamentares de diferentes espectros políticos apresentaram propostas para a implementação do voto impresso nos últimos 25 anos. Tem o Requião no Paraná, tem os colegas do PDT, que é uma bandeira histórica do PDT por conta do escândalo do Proconsulting, que o Brizola quase teve suas eleições fraudadas. O PDT, um partido de esquerda, sempre apoiando a bandeira do voto impresso, tem nos ajudado bastante, inclusive agora na comissão especial. Então é uma bandeira suprapartidária. É um tema que tem que ser discutido dentro dos âmbitos técnicos, científicos. A gente ouve tanto falar da ciência agora na pandemia. Sim. Só que essas mesmas pessoas que tanto falam de ciência, simplesmente ignoram a ciência no que se refere às urnas eletrônicas. Porque a ciência ela é unânime. Os acadêmicos, os cientistas, são unânimes em afirmar que as urnas de primeira geração, as urnas DRE que nós utilizamos no nosso país, são vulneráveis, são frágeis, são ultrapassadas. Todos os países que utilizaram as urnas de primeira geração na década de 90, quando elas foram criadas, deixaram de usar as urnas de primeira geração no momento seguinte, evoluindo a tecnologia para as urnas de segunda ou terceira geração, com exceção do Brasil, Bangladesh e Butão. É o BBB, não é o BBB do Geo Willis, né? É o BBB das urnas da primeira geração. É importante essa nomenclatura, né, para deixar claro para as pessoas, nós estamos fazendo aqui um retorno de qualquer natureza, né, e nem estamos inventando a roda, né, o que nós estamos querendo aqui, o que a PEC propõe é que a urna que está de primeira geração sofra um upgrade para a segunda ou terceira geração. Exatamente, e por que isso aconteceu? Se nós pegarmos quando as urnas de primeira geração, DRE, foram criadas na década de 90, de fato foi um avanço tecnológico. O Brasil, naquele momento, foi o terceiro país do mundo a implementar as urnas de terceira geração. Primeiro foi Holanda, depois Índia, depois o Brasil. Contudo, logo em seguida, os técnicos, os acadêmicos, os professores, os cientistas perceberam que as urnas de primeira geração traziam consigo uma falha insanável, que era tirar a prerrogativa do eleitor de conferir que o seu voto havia sido registrado corretamente.
Esse é o defeito insanável das urnas de primeira geração. E para isso, então, a doutora Rebeca Mercury, PhD em tecnologia, nos anos 2000, criou as urnas de segunda geração, fazendo com que as urnas tragam consigo uma conferência visual do eleitor de que seu voto havia sido registrado corretamente, e mais do que isso, a garantia de que, caso o software da urna fosse fraudado, isso não ocasionaria numa fraude no resultado, porque você tem a cédula física como uma forma de contrabalancear essa possível fraude no software. Isso aconteceu rapidamente, explicando para vocês, por quê? Porque, da mesma forma como nós temos a certeza de que um dia nós vamos morrer, os técnicos, os especialistas em computação, têm certeza, são unânimes em afirmar que não existe sistema seguro. Então, nós não podemos vincular a lisura de uma eleição a um processo de fiscalização do software da urna. As urnas de primeira geração fizeram isso. Para você conferir se uma eleição foi certa, foi segura, você tem que cumprir uma premissa antes, que é saber se o software ele está íntegro, se o software não sofreu nenhuma alteração. Só que você tem uma impossibilidade material aí, porque você não consegue saber com 100% de certeza se o software ele foi íntegro, porque hackers podem invadir sem deixar rastro, porque o software tem 70 milhões de linhas de código-fonte e, portanto, torna-se inviável você avaliar cada uma das milhões de linhas. Por isso, a necessidade da impressão do voto, motivo pelo qual fez todos os países que usaram as urnas de primeira geração abandonarem e usarem as urnas de segunda ou terceira geração, com exceção do BBB. Perfeito. Seu Sepúlveda. Bom dia, deputado. Primeiro, eu gostaria de dizer que é uma alegria estar aqui na bancada consigo, sempre acompanho sua atuação e sei da sua atuação importante nessa questão do voto auditável. Aliás, as suas explicações são muito simples, eu acho que para qualquer pessoa, né, não precisa ser instruída para ver que se foram inventadas urnas de segunda e terceira geração, foi por alguma razão, né? E não se entende por qual o problema do Brasil adotar isso aí. Realmente não cabe na cabeça de ninguém essa permanência do Brasil desse grupo que eu achei muito engraçado, que é o BBB. Bem, mas eu queria fazer-lhe uma pergunta, não sei se o senhor quer responder ou não, porque como envolve política, e o senhor está numa atuação política para tentar que haja uma decisão favorável no Parlamento, mas o senhor disse o seguinte, nós estamos num Parlamento, exatamente, nós estamos num Parlamento, só que nós temos 3 pessoas, e o Presidente da República acaba de dizer isso hoje, e nós já sabemos pelas notícias, que não são do Parlamento, são dirigentes de um outro poder que passaram a intervir no processo político que decorre dentro do Parlamento. Ora, isso é uma violação à Constituição. Isso é uma violação a todas as regras que regem o Poder Judiciário. E eu pergunto o seguinte, o Parlamento vai assistir a isso apenas tentando convencer os deputados a votarem? Ou nós vamos permitir que, mais uma vez, haja uma violação da Constituição aberta e que ministros, como disse a deputada Bia Kicis num vídeo que eu vi no domingo, que deputados estejam sendo chantageados para mudar de posição? Eu acho que isso configura, mais uma vez, um parlamento que está de joelhos. Não há possibilidade política de exigir de quem dirige a Câmara dos Deputados tomar uma posição categórica e exigir respeito ao parlamento? É uma pergunta que eu faço, sinceramente, enquanto eu acho que é a pergunta que muita gente se faz. Nós deixaremos esse atropelo acontecer? Professor Sepúlveda, obrigado pela pergunta. E, no final das contas, essa pergunta, na minha opinião, traz como pano de fundo uma questão que o Congresso necessariamente vai ter que discutir, seja agora, seja depois, que é o formato da nossa autoridade eleitoral. O Brasil é o único país do mundo, veja só, o único país do mundo em que se tem uma autoridade eleitoral que administra as eleições, e quando eu falo administra as eleições,
compreende-se todo o processo, que faz o software, que faz as licitações para a compra dos hardwares, que faz toda a programação das urnas, que cuida de toda a logística de distribuição das urnas, ou seja, cuida da administração das eleições, que, além disso, legisla através das resoluções do TSE, muitas vezes, melhor dizendo, na maioria das vezes, atropelando o parlamento brasileiro, e julga, em terceiro lugar, os partidos políticos, os próprios políticos na justiça eleitoral. Então, nós temos, na nossa justiça eleitoral, a representação do absolutismo moderno, que é uma entidade, uma instituição que concentra em si própria os três braços de uma república que Montesquieu disse que deveria estar separados. No Brasil, na nossa justiça eleitoral, estão juntas. Isso traz um problema gigantesco para a democracia brasileira, porque temos ainda um agravante. Além da concentração de poder nas mãos da justiça eleitoral, nós temos que saber, parte dos ministros do STF são membros do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Eu abordo isso, inclusive, no meu relatório, e digo que, no meu ponto de vista, isso é completamente inconstitucional, uma vez que quem fala por último não pode falar antes. O STF não é a última instância, não são aqueles que falam por último. Então, aqueles que falam por último não podem falar antes, não podem falar no TSE, né? Então, esses dois problemas, o problema da concentração de poder nas mãos da autoridade eleitoral e o problema da composição da nossa justiça eleitoral, em especial do TSE, faz com que nós presenciamos esses episódios de pressão, de tentativas de simplesmente interferir nas decisões soberanas do Poder Legislativo. Eu cito um exemplo no meu relatório, que vamos pensar, eu sempre gosto de pensar no exemplo contrário. Imaginem se o Congresso brasileiro utilizasse o seu orçamento próprio para fazer campanhas públicas nas televisões, nas rádios, na imprensa como um todo, na tentativa de interferir em determinados julgamentos, seja do TSE, seja do STF. Isso certamente enquadrariam os membros do Congresso Nacional em inquéritos de atos antidemocráticos e etc. Mas na prática é o que está acontecendo, inversamente. É o Tribunal Superior Eleitoral tentando interferir nas decisões do Poder Legislativo. Então, eu espero e tenho tentado, professor, resgatar aquilo que aconteceu no parlamento nas últimas vezes. Se nós pegarmos a última votação do voto impresso na Câmara dos Deputados, todos os partidos, todos, sem exceção, indicaram um voto sim. Eu peguei as notas taquigráficas da sessão desse dia de votação. É muito curioso nós vermos, inclusive, por exemplo, o deputado Glauber Braga, do PSOL, elogiando o deputado Jair Bolsonaro, né, pela dedicação em aprovação do voto impresso. Então, a bandeira, a causa do voto impresso, da evolução das urnas de primeira geração para as urnas de segunda e terceira geração, é algo suprapartidário, e é isso que eu tenho tentado resgatar na Câmara dos Deputados, inclusive conversando com os ministros do TSE, com os ministros do STF, que algumas preocupações que eles colocam também são válidas, também são justas. Eles têm a preocupação de a gente aprovar na Câmara e no Senado algo que seja inexequível para o ano que vem. Então, é claro que a conversa numa democracia tem que ser feita sobre todos os aspectos. Eu tenho tentado essa conversa, tenho feito esse diálogo com os ministros, tem sido conversas produtivas. O que nós não podemos admitir simplesmente é a desinformação que, por exemplo, o ministro Barroso tem feito na imprensa, né, dizendo que até que é um retrocesso. Não é um retrocesso, a gente não pode ter retrocesso daquilo que nunca aconteceu. A gente nunca teve urnas de segunda geração. Como pode voltar aquilo que nunca houve? Né? Então, essa desinformação e essa campanha de pressão, eu acho que não é saudável para a democracia. Com certeza. O Dário Causoli, nosso seguidor aqui no YouTube, ele diz o seguinte: a urna eletrônica atual do Brasil é um Motorola tijolão, né? Como você fez até uma exemplificação, né, na leitura do relatório. O que eu acho interessante, né, o pessoal comenta muito essa questão da dificuldade de produzir as urnas, a quantidade, tudo, mas a gente tem um exemplo da Índia. Sim. 900 milhões de eleitores. Lá são somente as urnas de segunda geração, não tem de primeira geração mais, né? Inclusive lá tem uma lei que diz o seguinte: nenhum eleitor pode estar a mais de 2 quilômetros da urna.
porque lá tem pessoas que vivem ali no Himalaia. Né? Então eles levaram a urna de segunda geração em cima de elefantes, para as pessoas que estavam mais afastadas poderem votar. Olha, se eu pudesse dar uma sugestão, se tiver problema com urnas, vamos conversar com a Índia para ver se a gente consegue até alugar algumas urnas, porque 900 milhões de eleitores, você imagina a quantidade de urnas de segunda geração que eles já têm prontas, né, para ser utilizada. E a Índia é um grande parceiro do Brasil. A gente mostrou aqui, antes do senhor chegar, aquele contrato da Covaxin, que é altamente favorável para o Brasil. Então, acho que a gente pode pegar em um know-how, né, uma experiência da Índia para utilizar essas urnas de segunda geração, até técnicos para treinar e tudo. Né? Ah, sem sombra de dúvidas, até porque hoje a Índia ela é um polo de exportação de tecnologia para o mundo todo. Sim. O case da Índia é um case muito curioso, porque lá, assim como na Alemanha, a Suprema Corte decidiu que as urnas de primeira geração são inconstitucionais. Isso aí. Na Índia, na Alemanha, na Namíbia, esses países foram países em que as Supremas Cortes de cada um desses países declarou que as urnas de primeira geração, que impedem o eleitor de conferir que o seu voto foi registrado corretamente, são urnas inconstitucionais. E aqui no Brasil nós fomos simplesmente no caminho oposto a esse, né? Exato. Então... Não, eu acho que essa questão aí tá sentada já, né? Não existe mais dúvidas de que o processo que nós vivemos hoje, né, o processo eleitoral tal como nós vivemos hoje, ele é um processo que não garante o essencial para que ele tenha legitimidade, essa é a realidade, né? Veja vocês, né? A legitimidade ela não é algo que seja direito do Estado reivindicar, é algo que lhe é atribuído pela população, né, de maneira ordinária e extraordinária, né? Então, através de eleições, através, né, de todo esse processo, e também através do grau de confiança que a população deposita sobre aquele agrupamento político, né? Então, todos esses argumentos que se usam, né, veja, eles são só desvios do essencial, né? Então, o argumento de que não, porque nós temos aí um processo em que nós vamos fazer que eles pegam as 100 urnas no começo, antes do processo, né? E fazem aí o teste, né? Para ver se o número de votos foi realmente o número. É engraçado que esse teste que é feito, né? É a votação paralela. É uma votação paralela, né? Que não serve de nada. Não, mas olha como é que eles fazem. Você vai lá, eles pegam 1000 urnas, né? Agora era 100, agora eles querem ampliar para 1000, né? Para ver se melhora alguma coisa. Num universo de 500 mil urnas. No universo de 500 mil urnas. Mas como é que eles fazem o teste? O cara vai, vota, imprime o voto, aí depois, que é um voluntário, né? Aí depois eles fazem a comparação. Aí se deu, você então quer dizer que a urna tá enfilada. Mas veja, até para fazer o teste da urna, que supostamente comprovaria a sua eficácia, é preciso justamente o voto impresso. Exato. Teve um episódio curioso, Ítalo, na comissão especial, numa das audiências públicas. Foi uma das primeiras participantes convidadas contra a implementação do voto impresso, uma advogada. Porque todos os técnicos em computação são favoráveis. Os juristas que foram na comissão, via de regra, são contra. Né? Então, a primeira delas, ela fez a explanação dela, e num determinado momento, quando eu estava fazendo os questionamentos, eu perguntei para ela, falei, gostaria que a senhora nos explicasse como funciona o teste da votação paralela. Ela explicou. Eu falei, mas a senhora não comentou conosco se utiliza cédulas físicas. Porque o TSE, para dizer que o software é íntegro, utiliza o voto impresso. Numa escala pequena, mas utiliza o voto impresso. Sim. Daí a conexão dela caiu, tudo mais. Ela não voltou mais na reunião, foi voltar depois, daí não conseguiu responder, não conseguiu responder a pergunta. Mas é isso que você falou. Fora esse problema, os cientistas, os técnicos analisam que o teste da votação paralela, ele é completamente ineficaz, uma vez que um software malicioso poderia identificar que está sob votação paralela, porque há diferenças enormes do dia da votação normal para os testes da votação paralela. O primeiro deles é que na votação paralela não se usa biometria, outra diferença é que se demora mais entre um eleitor e outro. Então, um software
adulterado conseguiria perceber que está sob votação paralela e, portanto, a fraude não ocorreria naquela urna específica, né? Pois é, uma questão da segurança, da transparência, eu acho que é o grande fundamento dessa questão, né? Porque no voto impresso você tem, ao menos em teoria, ao menos virtualmente, ao menos a possibilidade de garantir a integridade de cada urna. Porque existe a possibilidade de você pegar... vai demorar... Sim, mas existe a possibilidade de eu pegar os votos lá que estão, né, impressos, que foram conferidos pelos eleitores, e conferir um a um. Ou seja, existe essa possibilidade. Por mais que você faça uma votação paralela, são 100, são 1000. Ok, mas são 500 mil. E como é que você sabe, como é que você me garante que não há um defeito, nem fraude, que não há um defeito em alguma urna específica? Porque se tiver o defeito em uma urna, todos os votos daquela sessão estão errados. Sim. Então você não tem como fazer essa garantia no sistema atual. No voto impresso, pelo menos em teoria, você pode. Vai demorar, vai ser... mas você pode. É materialmente possível você chegar lá e pegar o voto um por um, né, e fazer a conferência, que hoje não acontece. Acho que o seu Sepúlveda queria fazer um comentário. Seu Sepúlveda? Não, eu vou fazer um comentário que é o seguinte: eu acompanhei há muitos anos já essa questão, esse debate todo. Me lembro daquele professor, agora, que acho que é Diogo Aranha, da Unicamp, que ele esteve numa audiência pública no Senado, e ele foi oficialmente chamado pelo TSE. Ele mostrou que a equipe dele, apesar de ter sido cerceada nas suas possibilidades de atuação, conseguiu fraudar as urnas em várias etapas, conseguia saber a ordem dos eleitores, quem votou em quem, enfim, é só assistir, porque essa audiência pública está gravada, está aí no YouTube. Então, esta discussão me parece uma discussão sem sentido. Agora, o que me chama mais atenção e o que me assusta mais, eu volto ao ponto. Nós estamos vendo a democracia, o regime democrático, rolar ladeira abaixo. Porque as autoridades que deviam, como disse o deputado, administrar, nem deveriam, mas as que estão administrando o processo eleitoral, se acham donas do processo eleitoral, quando o processo eleitoral, o dono é o eleitor. O eleitor é o dono do processo eleitoral. Bom, agora eu pergunto o seguinte: quando nós vemos um ministro como o ministro Barroso fazendo desinformação, quando eu vejo o ministro Moraes dizer que é um atentado à democracia falar-se em voto auditável, eu pergunto o seguinte: quer dizer que os deputados que estão discutindo isso no parlamento, eles estão atentando contra a democracia? Quando eu vejo o ministro Fachin dizer que é um atentado à Constituição falar-se em voto auditável, eu pergunto o seguinte: isso leva a discussão para um campo completamente diferente. E é dizer que tudo aquilo que é adotado em outros países seria no Brasil um atentado à democracia. Tudo aquilo que é adotado em outros países seria um atentado à Constituição no Brasil. Ora, eu acho isso, colocar essa discussão e esse debate nesse ponto é muito grave e é algo que fala... Agora a moda é despiorar, não sei quantos, então fala de uma despiora, não de uma realmente de uma piora, mas fala de uma disfuncionalidade da nossa democracia. É o que eu acho. Concordo 100% contigo, professor. O professor Diego Aranha, que o senhor citou, foi o coordenador de equipes, das primeiras equipes que conseguiram, nos testes públicos de segurança, mesmo com todas as dificuldades que o TSE impunha a eles, conseguiram fraudar e hackear as urnas eletrônicas. Então, quando nós ouvimos aquelas propagandas falaciosas do TSE, dizendo que as urnas nunca conseguiram ser fraudadas, é mentira, é uma falácia. Não só as equipes do professor Diego Aranha, como os peritos da Polícia Federal já conseguiram hackear as urnas. Isso tudo documentado. Foram feitos os testes públicos de segurança e nos testes públicos de segurança essas vulnerabilidades foram encontradas. E daí, quando se argumenta isso,
os contrários à implementação do voto impresso afirmam, tá vendo? Viu como os testes públicos de segurança são importantes? Bom, de fato são, mas assim, foram encontradas, não anula o fato de terem sido encontradas vulnerabilidades, de terem sido, as urnas foram hackeadas nesses testes públicos de segurança. E aí fica a minha pergunta, nós vamos esperar que isso aconteça numa eleição para depois tomar uma posição? A gente vai fragilizar a democracia a esse ponto? Ou não seria melhor nós implementarmos meios e instrumentos de segurança maiores antes de ocorrer uma fraude? Por que a gente tem que esperar ocorrer uma fraude para depois pensarmos nisso? Exato. E até a dificuldade de identificá-la, né? No nosso sistema é difícil identificar. É muito difícil. Veja, quando eles falam, nunca provaram que houve fraude. Verdade. Nunca foi provado que houve fraude, justamente porque as urnas não deixam rastros. Exato. Então não é possível afirmar que teve fraude, assim como não é possível afirmar que não teve fraude. Acontece que numa democracia, a confiabilidade de um sistema, a confiabilidade de uma instituição, o ônus da prova não é do povo, é da instituição. É o poder público que tem que mostrar para a população, eu sou confiável, e não o contrário. Né? Exatamente.